Olá, quarto ano! Vamos começar a nossa aula de produção de texto dessa semana? Hoje nós vamos falar sobre um gênero textual que faz parte da vida de todos nós: a notícia. Com certeza você ouve notícias diariamente, às vezes até sem perceber, porque o comentário, as pessoas assistem uma notícia ou leem uma notícia e acabam espalhando essa notícia. Então a notícia é um gênero literário que faz parte do nosso dia a dia. As informações de tudo que acontece no mundo chegam até nós através da notícia, que é um texto jornalístico. Hoje você vai produzir uma notícia. Essa semana, na nossa aula de interpretação de texto, nós falamos sobre uma notícia, você se lembra? Sobre atletas paralímpicos, crianças que defendem, sobre pessoas que defendem a conscientização das crianças, porque acreditam que elas serão futuros políticos e poderão fazer muito, principalmente por essa classe de pessoas com deficiências. Pois é, então aquela notícia é a que vai nos inspirar para essa produção de texto de hoje. E essa atividade, ela começa na página 28 do nosso módulo 3. Então, abra comigo aí para você entender como que você vai desenvolver a sua notícia. Vem comigo, deixa eu posicionar melhor a nossa câmera aqui, para não cortar nada. Vamos lá. Aqui diz assim, olha. Neste capítulo, você leu uma notícia que falava sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Foi exatamente o texto que eu estava falando para você agora. Agora, você vai escrever uma notícia que será apresentada em um telejornal. Só que, infelizmente, não poderá ser produzido pela turma e nem apresentado para os demais alunos da escola. Então, essa parte, infelizmente, a gente não vai poder concretizar. Mas a notícia você vai poder fazer sim. Então, vamos lá, olha. Para planejar a notícia, veja o que você vai fazer. Lembre-se de um acontecimento interessante que ocorreu na sua cidade ou na sua escola, ou ainda algum fato de que você gostou e quer noticiar. Lembrando que a maior visualização das notícias são daquelas notícias que são as mais interessantes. Eu, por exemplo, quando vou olhar uma notícia, meu olho bate direitinho naquelas que mais me chamam a atenção. As notícias sem graças, aquelas chatinhas, eu nem quero ler. Mas notícias interessantes chamam a nossa atenção, chamam a atenção do leitor. Então, para começar, você vai pensar num acontecimento bem interessante. Pode ser de alguma coisa que já aconteceu na sua cidade, na sua escola, na sua família, um fato que você presenciou e gostou, algo que você queira noticiar. Tente se lembrar de fatos e eventos relacionados à inclusão, acessibilidade, mobilidade. Isso aqui são sugestões. Você não precisa fazer a notícia sobre esse tema, tá? Ele está te dando sugestões de temas que você pode usar para desenvolver a sua notícia. Mas quem vai escolher o acontecimento é você. Bom, agora, observe alguns elementos que compõem uma notícia. Atenção, porque essa parte aqui vai te ajudar a desenvolver a notícia. A notícia ela começa com um título. E esse título aparece com fonte maior. O que quer dizer fonte? A letra do título ela tem que ser maior, exatamente como está esse exemplo aqui. É como se isso aqui fosse o título. A letra tem que estar maior do que o resto da notícia. Para que isso? Para chamar a atenção dos leitores. Porque a primeira coisa que um leitor olha quando ele vê uma notícia é o título. Então a fonte tem que estar maior do que o restante da notícia. Em seguida,
geralmente são indicados, ó, a data de publicação, o local e o nome do jornal que está publicando a notícia, igual aquele que a gente viu naquele texto sobre o dia, né, do deficiente, o dia. Deixa eu ver que eu voltar aqui só para poder lembrar qual que era o título daquele texto. O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Logo abaixo do título daquele texto que a gente fez a interpretação, vinha mostrando o local que aconteceu a notícia, o nome do jornal que ela foi publicado, né, e a data da publicação. Então isso é colocado abaixo do título. O primeiro parágrafo, lembra que ele é chamado de slide? A gente falou isso também na aula de interpretação de texto. No primeiro parágrafo, você precisa colocar um resumo do fato noticiado, com as principais informações sobre ele. O que precisa ter nesse primeiro parágrafo? Atenção! Nesse primeiro parágrafo precisa ter o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu e com quem aconteceu o fato que você está narrando na sua notícia. Só que isso vai ser colocado de forma resumida, não pode detalhar agora. Os detalhes virão nos próximos parágrafos. O primeiro parágrafo você vai falar quando, onde, como, com quem, de forma resumida, só para as pessoas já terem uma ideia de qual é o assunto da sua notícia, mas não pode detalhar nada. Se você quiser relembrar, né, como que é feito o primeiro parágrafo, pode voltar lá na página 18 e reler o primeiro parágrafo do texto, o dia de luta contra o... novamente aqui, vai voltar, tá apagando da minha memória o título do texto. O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Esse texto está na página 18. Então, se você quiser voltar lá para poder relembrar como que é feita a slide, né, que é o primeiro parágrafo de uma notícia, pode voltar lá. Bom, os parágrafos seguintes são o corpo da notícia, no qual se faz uma descrição, agora sim, ó, mais detalhada dos acontecimentos, podendo aparecer falas e imagens para comprovar os fatos divulgados. Aqui sim, nos próximos parágrafos, você vai poder dar detalhes do que aconteceu, de quando aconteceu, de como aconteceu, onde e com quem aconteceu o seu fato noticiado. Aqui você pode até mesmo utilizar falas, né? Pessoas dando depoimentos, imagens, tudo que você conseguir reunir para tornar a sua notícia mais verdadeira, comprovar os fatos, porque uma notícia ela transmite um fato real, lembrando que uma notícia não traz nada imaginário. Então as falas, né, de depoimentos, por exemplo, as imagens, tudo isso ajuda a comprovar os fatos, tornando a notícia mais real, mais verdadeira. Então é isso. Você vai separar aí um lápis com uma ponta bem fina para a sua letra ficar bem bonita, e essa notícia vai ser produzida no seu caderno de português. Então pense aí num acontecimento bem interessante, capriche no título, faça a letra do título maior do que o restante da letra do texto, né, da notícia. Capriche nas ideias para chamar bastante atenção. Combinado? Lembrando dos parágrafos, o texto não pode começar no canto da linha e você também não pode parar na metade da folha, precisa escrever até o final da linha. Se não der lá no final, coloque um tracinho embaixo da última letra e aí sim você pode ir para o cantinho da linha, para o cantinho da folha na outra linha. Combinado? Capriche, eu confio em você.
Um beijo, até a nossa aula de prole, se Deus quiser.